Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, nação santa. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, nação que canta. Santo, santo, santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. A Ele toda a glória e louvor. Geração santa, geração que canta ao Senhor. Geração santa que busca o seu Deus e lhe rolou e faz conhecido entre as nações. Em nós Ele está, vivemos na luz, eleitos a fim de proclamar. Santo, santo, santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. A Ele toda a glória e louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, nação santa. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, nação que canta. Santo, santo, santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória e louvor. Geração santa, geração que canta ao Senhor. Geração santa que busca o seu Deus e lhe de louvor, o faz conhecido entre as nações. Em nós Ele está, vivemos na luz, eleitos a fim de proclamar. Santo, santo, santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. A Ele toda a glória e louvor. 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 Bem, Senhor Jesus, tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio a alcançar. Como atleta se domina em toda situação, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades do meu coração. O irmão Pedro hoje ele falou, que o Senhor ele prometeu um prêmio. Então o Senhor ele nos prometeu algo, Só que a única forma de alcançar isso é renunciar às nossas vontades, É saber que eu estou aqui na terra, mas eu tenho que estar com os olhos no céu. Eu estou vivendo aqui, mas meu coração ele tem que ser para o Senhor. A única forma de alcançar esse prêmio, é realmente o meu coração ele renunciando tudo que eu quero e indo buscar as coisas do Senhor, É um coração de servir ao Senhor.
leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem ama a vinda de meu Senhor. A vinda de meu Senhor. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega para o prêmio alcançar. Como atleta se domina em toda situação, eu reduzo meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem ama a vinda de meu Senhor. Bom combate quero combater, a carreira diante completa, a fé guarda, perseverar, no fim está de pé. Em meu viver tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem ama a vinda de meu Senhor. A vinda de meu Senhor. Preciosa, minha vida, em nada, considero, contanto, que eu pregue, até o fim, o reino de Deus veio a promessa, assim é que a visão, De Deus veio a promessa, assim é a visão. Apenas obedeça sem filtro e hesitação, Apenas obedeça sem filtro e hesitação. pois esta terra inteira é sua possessão. Pois essa terra inteira é sua possessão. Vou percorrê-la, creia, e a tome Abraão. Vá percorrê-la, creia, e a tome Abraão. Liberdade de Deus agora tem de abrir seu coração. Liberdade de Deus agora tem de abrir seu Se coração. levante a percorramos despacho, meu irmão. Se levante a percorramos, desmancha meu irmão. Vamos logo a percorrer. Vamos logo a percorrer. A palavra amar e crer. A palavra amar e A crer. direita, a esquerda, não vos apertei. A direita, a esquerda, não vos apertei. A palavra que ele ordena, executarei. A palavra que ele ordena, executarei. Deus chama quem ama a vinda de Cristo. Deus chama quem ama a vinda de Cristo. Que lutam unidos em casa nascido. Quem lutam unidos em casa nascido. A perdida alma ao A léu. perfeita alma leva. Oh, como resgatar. Como resgatar. Jogou a âncora no céu a sacerdote lá. Jogar âncora no céu a sacerdotes lá. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Declaramos guerra. Declaramos guerra. Nasci na casa de adolescentes. Sim, na casa de adolescentes. E hoje luto como um valente. E hoje luto como um valente. Entrego minha vida totalmente ao Senhor. Entregou minha vida totalmente ao Senhor.
Larguei a vanvidinha e tornei-me um comportor. Larguei a vanvidinha e tornei-me um comportor. Oh, velho temor. Velho temor. E gigantezinho. E gigantezinho. Sabe um comportor? Sabe o comportor? Equivale a 1000. Equivale a 1000. Velho temor. Velho temor. Gigantezinho. E gigantezinho. Sabe um comportor? Sabe o comportor? Equivale a 1000. Equivale a 1000. Sim, o comportor equivale a 1000. Sim, o comportor equivale a 1000. Sim, o comportor equivale a 1000. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ei, hoje o Senhor está chamando. Quem irá se voluntariar? Alan. Rapaz, você falou aí num grito de guerra, é guerra. Mas só que os irmãos estavam todos lá atrás. E só vocês aqui batalhando. Então chama o TCI, os valentes de Davi, chama aí. É, tem que vir o TCI, os valentes, os adolescentes, os capitães. Pode chamar. Todo mundo, a igreja toda. Cadê a casa de adolescente? Cadê a casa de adolescentes? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. TCI, tende o mesmo, coerência, mesmo amor. Completai a alegria do Senhor. Deus precisa de pessoas espirituais. Deus que andou por seus dogmas ou padrões morais, mas caminham como Deus. Caminham como Deus. Na justiça, no amor. Na justiça, no amor. Na palavra estimulador. Na palavra estimulador. Altamente energizador. Altamente energizador. Bem focados, direcionados. Bem focados, direcionados. Deus governa com resultado. Deus governa com resultado. O seu tempo não perca. O seu tempo não perca. Mas o aproveite. Mas o aproveite. Viva a vida da igreja muito intensamente. Viva a vida da igreja muito intensamente. Semei para o Espírito. Semei para o Espírito. E nunca para a carne. E nunca para a carne. Pois o que se semeia é para a eternidade. Pois o que se semeia é para a eternidade. Semei com amor. Semei com amor. Procure o buscador. Procure o buscador. Envia a imersão. Envia a imersão. Apacente seu irmão. Apacente seu irmão. Se do outro eu levo a carga. Se do outro eu levo a carga. É a minha aliviada. É a minha aliviada. As pessoas serão cuidadas. As pessoas serão cuidadas. E descanso terá minha alma. E descanso terá minha alma. Tudo que hoje semear, Para sempre ficará tudo que hoje semear. Para sempre ficará tudo que hoje semear. Para sempre ficará. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Hoje o Senhor está chamando. Queira se voluntariar. Ele mesmo está nos recrutando. Jovens são os brancos para lutar. Nessa luta temos que ter Atitude e a maravilha do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Pois como o orvalho emergindo da aurora, quando a luz vem despontar, o Senhor está a nos chamar. Vamos a lutar, somos jovens, fortes e ativos, e não há o inimigo que não vamos derrubar. Vamos a lutar, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final.
sua vida apressar. Na batalha Deus irá à nossa frente para toda a terra dominar. Então apresentemos como um presente do qual o Senhor se agradará. Pois como o orvalho emergindo na aurora, quando a luz vem despontar, o Senhor está a nos chamar. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. Hoje o Senhor está chamando, Quem irá se voluntariar? Ele mesmo está nos recrutando. jovens prontos a lutar. Nessa luta temos que ter Atitude e a maravilha do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Pois como o orvalho emergindo na aurora, quando a luz vem despontar, o Senhor está a nos chamar. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos, e não há o inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. Hoje há uma luta a ser travada. Hoje é uma luta a ser travada, com quem o Senhor irá contar. Mesmo em meio a trevas que são pesadas, Vamos sua vida apressar. na batalha Deus irá à nossa frente para toda a terra dominar. Então apresentemos como um presente do qual o Senhor se agradará. Pois como o orvalho emergindo na aurora, quando a luz vem despontar, o Senhor está a nos chamar. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. E não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos, vamos combater a batalha final. Amém, Senhor Jesus. Vamos ler os versículos da mensagem, né? É Gênesis 13, do 10 ao 13. Senhor Jesus. Irmãos que puderem acompanhar. Ó Senhor Jesus. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Senhor Jesus, ore com o irmão que está do seu lado.
Oi. Tchau, irmãos. Sentar, descansar, né? Está todo mundo cansado. Amém. Acabou-se o tempo que você usava uma camisa só em 2 reuniões, né? Sem lavar. Tem que lavar, senão a outra já... Se não lavar para outra reunião, já fica com a nhaca, né? Amém. Nós vamos... Vamos ver aí. Amém. Nós vamos desfrutar um pouco da a mensagem 24, que está dentro da imersão na semana. Amém. E o título é Abraão resgata Ló com 318 homens nascidos em sua casa. Abraão resgata Ló com 318 homens nascidos na sua casa. Nós vemos alguns versículos, né? Alan pediu para a gente ler. Senhor Jesus, do 10 até o 13 do capítulo 13, que mostra um momento em que Abraão, né, e Ló, eles se separaram e Ló escolheu, né, fez a sua escolha. Assim como Abraão um dia, né, teve que fazer a sua escolha, assim como cada um de nós um dia, não somente um dia, mas todos os dias nós também, né, temos de fazer as nossas escolhas. Todos os dias. Certo? Durante toda a nossa vida é de escolhas. E o resultado, né, dessas escolhas vai depender do que nós escolhemos. E o que está diante de nós é exatamente o que estava ali diante, né, de Abraão, e o que está diante de todo homem durante toda a trajetória, durante toda a história da humanidade. Isso está diante do ser humano, certo? A vida e a morte. Desde o início, desde o jardim, quando Deus, né, criou o homem, colocou-os ali no jardim, no Éden, colocou ali diante do homem, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós podemos chamar de árvore da morte. Porque Deus falou que no dia que o homem comesse do fruto daquela árvore, ele certamente morreria. Então era uma árvore que traria para o homem o quê? Morte. Então a vida estava, olha só, a vida e a morte estavam diante de Adão e Eva. Mas só que Satanás, sabendo disso, e Deus ainda disse o seguinte, né? Deus disse, olha, no dia que você comer dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, podemos dizer árvore da morte, no dia que você comer, irá morrer. E o que Deus, né, sempre fala para o seu povo, coloca Abraão também aqui diante de 2 montes, né, que representam também bênção e maldição, vida, né, e morte. E Deus ainda disse assim para o povo de Israel, olha só, os céus e a terra, né, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus ainda dá a dica, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então, a nossa escolha também, olha só, a nossa escolha, né, respinga aonde? Na nossa descendência, está vendo aí? E nós vemos isso na descendência, por exemplo, de Abraão. Abraão escolheu a bênção.
E o que é que aconteceu? As promessas que Deus fez, né, a Abraão, elas se cumpriram. Porque Abraão escolheu a bênção. Aí nós vemos o personagem também, né, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que Deus já havia, né, quando chamou Abraão, ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão até saiu, né, nem seu pai, né, saiu daquela terra. Mas ele levou consigo ainda, né, seu sobrinho Ló. Não sei qual motivo, né, levou. Gostava muito, né, desse sobrinho, com certeza gostava muito, porque ele pegou 318 homens e foi, né, atrás de 4 reis, né, 4 exércitos, para poder resgatar esse sobrinho, né. Então, certamente ele gostava muito, né. Então, isso também para nós serve de, né, de lição. Quando nós gostamos muito de algo ou de alguém, né, amamos muito algo ou alguém, certo? E quando Deus fala a sua palavra, né, para deixar, a gente ainda quer seguir o Senhor ainda com aquilo, sem deixar aquilo que o Senhor, né, falou. E lá na frente isso vai causar, né, assim como causou um problema para Abraão, era seu parente, vamos dizer, talvez o melhor parente, o melhor sobrinho, vamos dizer, o que ele mais amava. Mas quando Deus fala, porque Deus sabe, né? Deus, ele está na eternidade, ele vê o futuro, ele vê, né, o presente. Deus sabe tudo. E quando Deus fala, certamente isso, certo? É o que vai ser melhor para o homem, o que vai ser melhor para nós. Embora que, né, no momento você ache que isso é ruim para você, né? Puxa, eu vou deixar alguém que eu tanto amo, né? Tanto amo, isso não vai ser pior para mim, não? Vai ser melhor eu obedecer o que Deus está dizendo ou eu fazer a minha vontade? Não é? Qual é o problema que tem nisso, né? Deus vai me aceitar assim. Não, se Deus falou, pode ter certeza, Deus não vai aceitar assim. Isso vai gerar uma consequência, né, lá na frente. E a consequência lá na frente é o que nós vemos aqui em Gênesis 13, que houve contenda, 13, versículo 7, né? Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então ali já havia 2 rebanhos, né? 2 donos. Ora, Deus abençoou Abraão grandemente, né? Mesmo Abraão tendo descido ali para o Egito, né? Quando houve grande fome na terra de Canaã. Então Abraão desceu para o Egito. Mas Deus, por conhecer o coração de Abraão, que Abraão não tinha apego, né, às coisas terrenas, ele não olhava para os seus próprios interesses. Certo? Ele não amava os seus interesses. Porque se ele amasse os seus interesses, ele não teria saído de Ur dos Caldeus, que era a sua terra, né, sua terra amada, sua pátria amada. Quando Deus manda sair Abraão, ele tem que atravessar o rio, né? O rio Eufrates, o grande rio Eufrates. E quando ele atravessa o rio, é tanto que ele é chamado como o primeiro hebreu. Hebreu é aquele que atravessa. Então, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele teve que atravessar o rio. E atravessando o rio, ele não podia levar muitas coisas. Você acha que ele pôde levar tudo que ele tinha lá? Nada. Né? Ele não pôde levar muitas coisas. Mas ele creu no que Deus falou. E ele atravessou o rio. Então, ele foi chamado, né, de hebreu. Mas muita gente atravessou o rio, né, naquela época. Muita gente. Mas ele atravessou com um propósito, olha só, diferente. Está vendo? O propósito dele em atravessar o rio era qual? Seguir a palavra de Deus. Deus havia chamado para algo, então ele foi. Senhor Jesus, mas vamos lá. Disse Abrão a Ló, versículo 8, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores,
porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, aí Ló viu agora a oportunidade, né? De cuidar de tudo que, vamos dizer, tudo que eu tenho agora aqui. Humanamente falando, vocês acham que a escolha de Ló foi ruim ou foi boa? Olha só o versículo 10, né? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, tudo que Ló possuía, né, ele pegou carona, né, naquilo que Abraão tinha, né? Deus abençoou Abraão e Ló também por estar perto de Abraão, seguindo Abraão, ele pegou carona na bênção e também foi, né, grandemente abençoado. Só que já começou a haver contenda, tá certo? Não, essa ovelha aqui é do meu patrão, não, essa aqui é do meu patrão, essa é do meu senhor, não, essa aqui é do meu senhor. E começou a haver, né, já 2 rebanhos, tá vendo aí? Se fosse um só rebanho, haveria confusão? Não, e eu vou dizer uma coisa para você, e Ló? Algum dia, será que Ló deixaria de comer na presença, né, de Abraão? Se Abraão trouxe, né, todo aquele período, todo aquele percurso, cuidou de Ló, você acha que ia faltar alguma coisa para Ló? Senhor Jesus. A imersão, vamos ler aqui. Vamos, na terça-feira, quem é que está? É a Angelina. Angelina, por favor, terça-feira, ponto 1, Vamos ver aqui essa imersão? Vamos ler aqui. Diz assim: Ló não tinha o mesmo coração, pureza, nem fé de seu tio Abraão. Ainda buscava os próprios interesses, especialmente quanto às posses terrenas. Assim vemos 2 homens caminhando juntos, mas com visões e propósitos diferentes. Abraão logo percebeu que havia cometido um erro ao levar consigo Ló e propôs que se apartassem um do outro. Olha só. 2 homens caminhando juntos, mas com propósito, né, que ele diz aqui, visões e propósito diferentes. O propósito de Ló, qual era? Visava somente os seus próprios interesses. E qual era o interesse de Abraão? A visão e o propósito de Abraão? Apenas cumprir o chamado de Deus, a palavra de Deus. A direção que Deus desse para Abraão, era isso que ele, né, fazia. Por isso ele não estava apegado, né, às coisas terrenas. E o homem, quando ele é terreno, ele quer logo se apoiar, tá certo, naquilo que ele vê que é melhor para ele, que acha que é melhor para ele. Ele quer logo se apoiar nisso. Então, logo quando olhou, né, Abraão deu a oportunidade, escolha logo, ele olhou e viu a terra, né, bem regada, tudo bonito, aí essa aqui, pronto, vou ficar aqui. Mas ele não percebeu, né, que a escolha que ele fez, olha só, sem perceber, o homem faz escolhas desde o princípio, irmãos, escolhendo a maldição, desde o princípio. Porque a palavra que é usada não é maldição.
para o homem. Está vendo aí? Quando o diabo, em forma de serpente, veio para enganar, né, a Eva, o que foi que ela falou? Olha, não foi assim que Deus disse. É assim que Deus disse? Não, porque Deus sabe que no dia em que você comer, essa árvore aí vai abrir os seus olhos, você vai ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, igual a Deus. Olha a estratégia do inimigo, né? E o que foi que aconteceu? Então, aí abriram-se os olhos de Eva e ela viu que aquela árvore era o quê? Né? Era desejável, agradável, né? Desejável para dar entendimento. Tá certo? Boa para se comer. Mas o nome não era maldição, tá vendo? Né? A serpente não disse para ela que aquilo ali era maldição para a vida dela. Não, disse que ela seria igual a Deus. Opa! Conhecedora do bem e do mal. Então aí já despertou, né, esse interesse já tá vendo? O homem, e aí na história se repete. Então o diabo, ele nunca vem, tá certo? Para você e diz, olha, isso aqui é maldição. Se você tomar essa atitude, a maldição entra, tá certo? Na sua vida. Nunca você vai ver isso. Nunca você vai ver isso. O que ele vai dizer, olha, essa escolha é a melhor que tem para você, Geraldo. O que ele vai dizer é isso. Olha, Geraldo, o que é melhor para você? O que você acha? É isso que Deus está dizendo ou isso aqui que está diante de você? Ló, o que é melhor para você, Ló? Olha só. É você permanecer com Abraão ou você se apartar de Abraão e ficar com toda essa terra diante de você? Só para você. Não percebe, está vendo como a maldição, ela não se apresenta como maldição. Ela se apresenta como uma coisa boa. Uma coisa que corresponde, né, às suas expectativas, está vendo? É uma coisa que se apresenta como que vai suprir a sua necessidade. Entendeu? Como que vai suprir aquilo que você, né, está precisando. Mas por trás daquilo é o quê? É a maldição. Porque é uma escolha, né, fora da direção de Deus. Toda escolha, né, fora da direção, da orientação de Deus é maldição. Está vendo? É morte. É morte e maldição. Só que o ser humano não percebe isso. Abraão percebia, porque Abraão era alguém que tinha constante comunhão com Deus, ouvia constantemente a voz de Deus. E ele não tinha problema nenhum, pode escolher, o que você escolher fica para você. Deus, está vendo? Eu tenho a bênção de Deus, Deus vai continuar me abençoando. Porque o meu interesse não é terreno, o meu interesse é celestial. Senhor Jesus. Ponto 2. Ló escolheu a planície bem regada, preferindo vida mais cômoda. Aos poucos se aproximou de uma cidade cujos homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A consequência de sua escolha, olha só, foram trágicas. Perdeu a esposa, transformada em estátua de sal, e teve descendência das próprias filhas. Situação lamentável. Olha só. Será que naquele momento que a escolha estava diante dele, será que ele percebeu que era uma maldição? Não, mas olha só. A consequência, né, diz que ele foi se afastando, está vendo? De Abraão, foi se afastando, até chegar em Sodoma, terra de homens pecadores, grandes pecadores diante, né, do Senhor. Por que a bênção estava com Abraão?
Por quê? Porque a palavra que Deus falava a quem? A Abraão naquela época, irmãos. O falar de Deus estava sobre Abraão. Não é que a pessoa de Abraão que era carregada de bênção, não, era a palavra que estava sobre Abraão. E quando Ló se afastou de Abraão, Ló se afastou de quê? Da palavra que Deus falava para Abraão. Está vendo aí? E pouco a pouco foi se afastando. Quanto mais se afastava, mais longe ficava. E mais difícil agora, tá certo? De voltar. É assim ou não é a experiência do homem até hoje? É assim, a nossa experiência até hoje é dessa forma. Certo? E o pior de tudo é quando nós nos afastamos, nós encontramos homens maus. Esses homens maus, você acha que ele vai falar uma palavra para você, para atrair você para perto de Deus, ou para afastar mais você de Deus? Ele vai falar para você, né, coisas para afastar você cada vez mais de Deus. Hoje, Deus também nos apresenta, ponto 3. Hoje, Deus também nos apresenta escolhas, olha só, amém? Hoje, Deus também nos apresenta escolhas. A bênção ou a maldição? Qual tem sido a sua escolha? Quando Ló se separou de Abraão, a este o Senhor pôde revelar o coração. Olha como é incrível, né? Isso também, está vendo aí? Enquanto Ló estava com Abraão, né, ali, Deus não pôde revelar a Abraão o que estava no seu coração. Mas quando, né, separou-se, né, Ló de Abraão, aqui no versículo 14, olha só o que diz. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, olha só: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Olha que coisa maravilhosa. 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, está vendo? Foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha só. Quem lembra aqui de João, quando o Senhor estava ali, né, na mesa, os discípulos, e o Senhor olhou para Judas, né, para os discípulos, na verdade, disse que o traidor, né, estava ali, né, aquele a quem eu der, né, o pão, foi assim? Aí o Senhor falou para Judas: olha, o que tem para fazer, né, faze depressa. E quando ele ouviu isso, ele, né, saiu, pegou a bolsa e saiu. E ali o que é que o Senhor falou depois que Judas saiu dali? O Senhor abriu o coração para os discípulos, está vendo aí? Então essa situação, né, mostra que quando tem alguém, né, com um coração mau, tá certo? Com um coração mau, não está adequado diante do Senhor, Deus não revela. Mas quando essa pessoa sai, tá certo? Aí Deus, ele abre o coração. Então Deus abriu o coração, né, para aqueles 11 apóstolos. Maiores revelações ali, né? João 14, 15, 16 e 17. Os 4 capítulos, né? E o Senhor fala coisas ali muito
elevadas. Mas o que nós devemos atentar aqui, com a experiência de Abraão e de Ló, é que nós não devemos, nos afastar da bênção. Amém? Como é que eu escolho a bênção? É não me afastando da bênção. Tá certo? Como é que eu escolho? Como é que eu sei onde está a bênção? Como é que eu sei se eu escolher a bênção? Onde está a bênção? De maneira mais concreta, de maneira mais real, irmão. O que é escolher a bênção? É escolher o Senhor, é escolher o que o Senhor está falando. Isso é escolher a bênção de maneira concreta, de maneira prática. Escolher a bênção é escolher a palavra que Deus está falando. Amém, Israel? Se Deus está falando uma palavra profética, é essa palavra que dá a direção, está vendo? A bênção de Deus, escute só, não é para encher você de bens materiais, não é para encher você de saúde, não estou falando somente isso, tá bom? Deus pode abençoar você financeiramente, com saúde, com tudo que você necessita. Mas o objetivo principal da bênção de Deus, o objetivo da bênção de Deus, nos abençoar, é nos levar a cumprir a vontade de Deus. Esse é o objetivo principal de Deus nos abençoar. E quando eu escolho a bênção, eu escolho o quê? Benefício para mim mesmo, benefício próprio. Só que o inimigo nos engana, acha que as nossas escolhas particulares são melhores do que escolher aquilo que Deus está falando. Você está vendo como é o engano do inimigo? Como se o que Deus está falando não fosse o nosso benefício também. O que é que importa mais para o homem nessa terra? Tem um versículo bem claro, eu acho que não sei se é Lucas, que diz que o homem, que conquistou, muitas coisas, e aí a palavra diz, o que você vai aproveitar, assim, quando pedirem conta, da tua alma, o que você vai, o que você vai apresentar? Então, o que é mais importante para o homem nessa terra? É salvar a sua alma. Primeiramente é o espírito, e depois é salvar a alma. Se alguém encontrar esse versículo aí, diga que a gente lê. Certo? Então, o mais importante para nós, o que mais nos interessa hoje, irmãos, é a salvação da nossa alma. Porque se você já creu, o espírito já foi regenerado, Você já nasceu de novo. E o objetivo de Deus agora é salvar a nossa alma. É o que Pedro diz, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Mas só que a estratégia do inimigo, é desviar a nossa atenção, é desviar o nosso foco. Desvia o nosso foco para as nossas próprias necessidades. Que necessidade? Terrenas. E se eu perguntar qual é a sua maior necessidade, cada um vai dizer um tipo de necessidade, vamos dizer, no momento. Hoje, qual é a sua maior necessidade, Fabio? É uma. Hoje, Geraldo, qual é a sua maior necessidade? É outra. Vou perguntar a ela, qual é a sua maior necessidade? Ela vai dizer também. Tá, qual é a sua maior necessidade hoje? Mas que são necessidades, se a gente for, pense na sua maior necessidade, você já vai pensar imediatamente numa necessidade voltada para as coisas terrenas. Porque ainda o objetivo, ainda é muito terreno, está vendo? É muito terreno. Você acha que se o objetivo de Abraão fosse terreno, ele daria essa oportunidade de escolha para Ló? Ele mesmo teria primeiro, escolhido a terra boa, depois ele teria dado a Ló a oportunidade de fazer a escolha dele. Mas olha só, 12, 20,
12, 20, deixa eu ver se é esse mesmo. Vamos abrir aí. 12, Lucas 12, 20, Angelina. Até para ver se é esse versículo. Amém. Lucas 12, 20. Capítulo 12, versículo 20. Amém. 12, 20 diz assim. Sim, é isso mesmo. A partir do 18 diz assim: e disse, farei isto. Olha só, a pessoa falando, né? Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Ou seja, assim é o que pensa nos seus próprios interesses, e não nos interesses de Deus. Está vendo aí? Tudo que você faz, você visa apenas os seus interesses. E parece que você vive a vida da igreja, né, pensando nos seus próprios interesses. Né? Vamos dizer, você pensa em ter fama na igreja, você pensa em ter posição na igreja, você pensa, né, em obter sucesso na igreja. Ixi, aí é demais, né? Você pensa em ser um grande pregador na igreja, só pensa em coisa, né, grande, e pensa que a bênção de Deus está relacionada a só isso, né, a tudo isso. Está vendo aí? Vamos continuar aqui. Eu falei até o ponto 3, foi? Vamos para o ponto 4, ou não, ponto 4 não, vamos para a quarta-feira aqui, abre aí, por favor. Correr aqui para ver se dá tempo. Amém. Ponto 1. Devemos obedecer à palavra de Deus, pois ela mesma realiza a obra divina. Que o Senhor nos conceda coração simples, capaz de crer em sua palavra e obedecê-la. O que é um coração simples? Crer em sua palavra e obedecê-la. Vamos lá. Sem acrescentar nem retirar nada. Desse modo, poderemos executar tudo conforme a sua ordem. Ponto 2. Não buscamos realizar nossa própria obra, nem perseguimos interesses pessoais como posição, fama, reconhecimento ou dinheiro. Nosso desejo é ter o mesmo coração puro de Abraão, encontrar o Deus verdadeiro e servi-lo até o fim com simplicidade. Aqui é o coração de Abraão, né? E você? Qual tem sido a sua busca? Está disposto a renunciar aos próprios interesses e ser guiado por fé e obediência? Agora você pergunta para quem está do seu lado: e aí, está disposto a renunciar aos seus interesses? Ó Senhor Jesus. Amém. Quinta-feira, o ponto 1, diz assim: que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Está aí já? Que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Primeiramente sobre nós, a igreja. Somos seus servos e cooperadores. Quando Ló se separou de Abraão, permaneceram apenas os que compartilhavam da mesma visão e da mesma simplicidade de coração. Assim também o Senhor deseja nos abençoar agora, de maneira mais... O Senhor deseja nos abençoar. Quando? Agora, de maneira mais concreta.
Senhor Jesus. Ponto 2. Assim como falou a Abraão, o Senhor também nos chama a erguer os olhos. Se até agora Ele nos deu promessas, é tempo de tomar posse delas. Hoje, erguemos os olhos mediante a palavra profética e nela cremos. Ainda que o que vemos pareça impossível. Está vendo aí? É tempo de que? Tomar posse das promessas. Amém? Hoje, erguemos os olhos mediante a palavra profética e nela cremos. Ainda que o que vemos pareça impossível. A gente vou entrar já aqui para o final da mensagem. Ainda que pareça impossível. O Salmo 110, nós já estamos bem familiarizados com esse salmo. Fala de uma profecia relacionada aos jovens santos, né? A Sião. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Agora, quem representa Sião aqui? Quem representa Sião aqui? Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Quem representa Sião aqui? Amém? Apresentar-se-á voluntariamente. Ninguém vai obrigar, tá certo? Esses jovens. Voluntariamente eles irão se apresentar. Vão ouvir o falar do Senhor e vão entender e vão se apresentar. Se você sair aí, mundo afora, rua fora, se você for falar para os grandes pregadores que quem vai determinar o fim dessa era, tá certo? São os jovens, adolescentes. O que é que você acha que eles vão falar para vocês? Pois Deus pega, né, o mais improvável, né? O que o homem acha impossível, aí Deus pega esse e vai, né, tornar possível. Os jovens, os adolescentes, eles estão se apresentando, tá bom? Não olhe para o número. Só quero lembrar uma coisa a vocês: não olhe para o número. Olhe para o que Deus está falando apenas, certo? Porque o que nós vemos em Abraão, tá certo? Juntou 318 homens nascidos, né, em sua casa e foi resgatar Ló, porque foi levado, né, por 4 reis que tinham derrotado 5 reis e levou tudo, né? E Abraão, sabendo disso, juntou esses 318 homens e foi atrás para resgatá-lo. E sabe o que aconteceu? Né? Ganhou. Resgatou Ló. Trouxe de volta. Mas como é que 318 homens conseguem vencer 4 reis, 4 exércitos que já tinham derrotado 5? Como é que você explica isso? Você está querendo, tá entendendo onde eu quero chegar? Que você não olhe para o número de adolescentes ou de jovens que o Senhor está levantando nesse último tempo, tá bom? Não olhe, porque para Deus ganhar uma guerra, Ele pode ganhar
com 300 e pode ganhar com 3, porque quem ganha não é o homem, quem ganha é Deus. Quem ganhou a guerra, você acha que foi quem? Foram os 318 homens ou foi Deus? Foi Deus. Está vendo aí? Então a gente não fique, né, olhando, não, quando levantar um grande número, né? Não, precisa, né, cumprir aquilo que Deus está determinando. Aquilo que o Senhor está falando, quando se completar, esses, né, já estão dentro desse número que Deus está somente aguardando a completação. O nascimento, né, do filho varão, o Sião que nós estamos vendo aqui no Salmo 110, né? E eles serão como o orvalho emergindo da aurora, né? Que o orvalho, nenhum homem, né, consegue produzir o orvalho de maneira artificial. Não tem como produzir o orvalho de maneira artificial. Só quem é capaz de produzir o orvalho? Somente Deus, não tem. O homem não consegue produzir o orvalho. Quem consegue levantar, né, jovens e adolescentes nesse tempo, vamos dizer, mais atraente, né, para essa faixa etária? Diga aí. E não buscam os seus interesses, mas buscam os interesses de Deus. Não é um negócio louco, né? É um milagre ou não é? É um milagre, né? Quando você tiver um filho ou uma filha, tá certo? Envolvido nisso que Deus está falando, completamente envolvido, você pode colocar o joelho no chão, chorar, dizer, Senhor, obrigado. Porque se ele ou ela não estivesse envolvido nisso, vou dizer uma coisa a você, o mundo já tinha tragado faz, né, tempo. E Deus resgatou, né? E Deus chamou, não só chamou, mas está usando, né, para fazer parte desse exército. Esse exército que vai trazê-lo de volta. Tá bom? Você pode não dar muito crédito a um adolescente ou a um jovem, mas é isso que Deus está fazendo. Quem vai, tá certo? A força, né, mais forte de Sião parte dessa faixa etária. Esse salmo, né, essa profecia, ela está se cumprindo. Amém? Ela está se cumprindo. Então a gente precisa, tanto os adolescentes e os jovens, precisam ouvir atentamente esse falar de Deus e se apresentar voluntariamente. Senhor, eu quero fazer parte desse exército, né? Senhor, eu sou teu. E os outros, né, os mais velhos, eu quero contribuir com isso, né? Eu quero apoiar esses adolescentes, eu quero apoiar esses jovens, eu quero fazer parte também desse exército. Amém? Eu quero fazer parte desse exército. Esse exército, ele nada, né, contra a correnteza do mundo. Nós vimos na imersão também, não vou abrir para não. Mas nós vimos que esse exército, ele nada contra a correnteza do mundo, né? Esse mundo, ele é como um rio, e o curso do rio, só quem consegue, né, ir contra a correnteza é quem? Quem tem vida. É ou não é? Quem tem vida. Lixo, consegue ir contra a correnteza do rio? Folha, galhos, consegue ir contra a correnteza do rio? Não. Peixe vivo, consegue? Um peixe morto, consegue? Não consegue. Então nós, né, que cremos no Senhor, nós temos a vida divina, nós temos vida. Tá certo? Nós temos vida. Então nós precisamos, né, nadar contra a correnteza desse rio, desse mundo. Mas se nós não tivermos vida, o que é que vai acontecer? Vai ser levado pela correnteza. Você é um peixe, está vendo? Mas um peixe morto. Um peixe sem vida. E o peixe sem vida, a água leva.
Mas nós estamos aqui para nadar contra a correnteza, né? Vamos nadar contra a correnteza. Amém? E esse exército, né, de jovens, santos, adolescentes, Deus os escolheu e Deus mesmo, né, está levando-os a nadar contra essa correnteza que o mundo está ditando. De onde eles tiram força para nadar contra a correnteza? De onde nós tiramos força? De onde? Da palavra de Deus. A palavra é quem realiza isso, a palavra dá força, a palavra fortalece, a palavra restaura. Não é assim? A palavra é quem faz as coisas, né, a vontade de Deus, né, acontecer, se cumprir na nossa vida. Se tirar a palavra da nossa vida, o que é que acontece? Morreu. Daqui a pouco você vai na correnteza. Você lembra da experiência de Ló, né? Foi sendo o quê? Levado. Exatamente. Parou lá numa cidade extremamente pecaminosa, está vendo aí? E a escolha, você acha que ele achou que tinha feito uma má escolha? Não, achou que tinha feito a melhor escolha. E muitas vezes as escolhas estão diante de nós e nós achamos que fazemos as melhores escolhas, não é assim? Deus fala uma coisa, dá uma direção, mas a sua escolha impede você de seguir a direção que Deus está mostrando. Parece que o homem sabe, acha que sabe, né, que a escolha dele é melhor do que a que Deus está falando. É complicado, o ser humano é duro, né? É duro. Só a palavra de Deus, né? Entrando, lavando, vai removendo toda a sujeira e o homem vai ficando mais sensível, né? Ao falar de Deus, sensível. Tá certo? A fé vai entrando, você vai criando mais ânimo, né? Vai recuperando as forças. E aí daqui a pouco você está nadando contra, né, a correnteza desse rio. Está sendo útil, né? Está sendo um com o exército que Deus está formando. Amém? Vamos agora fazer grupos para a gente compartilhar bem. 10 minutos a gente compartilha nos grupos, tá bom? Vamos ser bem interativos nos grupos, deixar todo mundo falar para a gente concluir a reunião, já.